Eu sou o Pedro Mendonça e tô aqui com o Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. O convidado de hoje do Vantagem Posicional é campeão olímpico pela seleção brasileira de futebol masculino e atual auxiliar técnico do Atlético São Luís, da primeira divisão do futebol mexicano. Seja bem-vindo ao Vantagem Posicional, Gustavo Leal. Muito obrigado, obrigado Pedro, obrigado Camilo pelo convite e espero que esse nosso bate-papo aí na próxima hora seja muito proveitoso para todos. Com certeza será, Gustavo. Como é de praxe, até para eu, Camilo e quem acompanha o Vantagem Posicional, conhecer um pouco mais do teu trajeto, do teu percurso, eu queria saber como é que foi esse teu processo de conformidade. Assim, como é que foi lá o início do Gustavo Leal até o Gustavo Leal hoje, auxiliar de uma equipe do futebol, da primeira divisão do futebol mexicano, que é um futebol que tem um poder econômico muito forte, é um dos principais campeonatos aqui das Américas, né? Então, como é que foi esse teu processo, Gustavo? Desde lá de trás até o dia de hoje. Legal, legal a pergunta, Pedro. E inclusive essa é uma coisa que eu gosto muito sempre de dizer, porque eu não fui jogador, não tive nenhum empurrão ali de alguém da família, não que não seja legítimo quem teve, mas eu acho que o cenário da grande maioria dos, dos estudantes de educação física, das pessoas que aspiram a trabalhar com futebol, é mais ou menos parecido com o meu, de não ter tido uma carreira de jogador profissional, não ter ali uma pessoa que possa te dar uma orientação, um direcionamento, uma ajuda para que você consiga entrar no mercado que é muito disputado, assim como vários outros mercados também. Não vou colocar como se fosse uma exclusividade do futebol, mas eu sou formado em Educação Física pela Universidade Católica de Petrópolis, que é a minha cidade. Eu sou de Petrópolis, que é é uma cidade da região serrana do Rio, uma cidade razoavelmente pequena, 350 mil habitantes, que na minha época de adolescência tinha um time profissional chamado Serrano Futebol Clube, que agora voltou às atividades também, mas parece que foi só para me dificultar um pouquinho mais, justamente ali no período que eu estava faculdade e acabando a faculdade, foi o período que o clube ficou inativo, sem disputar competições oficiais. Então até isso dificultava, né, vou tentar no clube da minha cidade alguma coisa. Não tem, eu tinha que pegar um ônibus e ir para o Rio. Não sou tão velho, mas também não sou tão jovem, então estou falando aí de uma época que não tinha a internet, não tinha podcast, não tinha essas coisas como a gente tem hoje. Hoje a gente pode sentar aqui numa reunião por Zoom e conversar com gente do mundo inteiro. Eu posso botar 4, 5 nacionalidades diferentes conversando numa sala de Zoom. Na minha época não tinha isso. Se você quisesse falar com alguém do Rio, você entrava num ônibus e ia até o Rio conversar com essa pessoa, ou então por chamada de telefone fixo ainda. Então, eu comecei fazendo faculdade de Educação Física em Petrópolis. Sempre gostei muito do esporte de alto rendimento. Trabalhei durante um tempo com natação também, mas e fiquei nessa dúvida do que eu queria seguir de natação ou futebol. E a paixão pelo futebol que sempre teve em mim falou mais alto. Eu acabei seguindo essa linha do futebol. E eu gosto de frisar essa questão de eu ter começado a trabalhar com natação, porque eu trabalhei com natação de alto rendimento e lá eu era o treinador de parte técnica, eu era o preparador físico, eu era não um nutricionista porque eu não tinha formação, mas eu que ajudava com a parte nutricional do atleta, porque por vezes você que fazia às vezes de psicólogo, porque não tem essa estrutura toda que o futebol tem, e isso me deu um repertório muito grande de poder hoje caminhar em diversas áreas. Obviamente, depois disso, eu segui estudando, segui me aprimorando, segui trabalhando com profissionais muito bons e sempre me acrescentando coisas. Então, eu acho que esse já é o primeiro ponto. O treinador ou o líder ali de futebol, o auxiliar, que para mim é um segundo treinador, tem que poder ter entrada nesses outros departamentos, obviamente respeitando a formação do psicólogo, do nutricionista, do fisiologista, mas poder
discutir até certo ponto com esses profissionais para integrar bem o trabalho e para que todo mundo esteja alinhado no mesmo objetivo. E voltando um pouquinho, então, me formei em Educação Física na Universidade Católica de Petrópolis e comecei a procurar estágio. Como eu falei, o Serrano não disputava nada profissional na época, a categoria mais alta do clube era o Sub-17. Fui lá, bati na porta, pedi se podia estagiar, comecei estagiando, depois virei preparador físico da equipe Sub-17, depois virei treinador da equipe Sub-17, isso com 21 anos, 4 anos de diferença que eu tinha para os atletas. E sempre procurando fazer todos os cursos. Mais uma vez, não tinha a facilidade de hoje em dia de um monte de plataforma de ensino que a gente tem, de cursos online, de ensino à distância. Não tinha que juntar dinheiro para poder ir para os lugares, dormir na casa de amigos. Sempre fui me virando, pedindo ajuda. E sempre fazendo curso, fazendo network. Em 2006, entrei para estagiar no Fluminense, em Xerém. E eu sempre gosto de contar essa história. Foi o primeiro curso que teve em Xerém para captação de estagiários. Eram 42 candidatos a estagiário para 7 vagas. E eu passei em primeiro lugar junto com o Igor Cotrim, que hoje é o preparador físico do Sub-20. E por que eu gosto e faço questão de falar que eu passei em primeiro lugar? Porque eu não era o mais inteligente da turma, eu não era o melhor da turma, mas talvez naquele momento eu era o mais preparado. E eu era o mais preparado porque eu estava fazendo um monte de curso, porque eu estava estudando, porque eu estava correndo atrás. Inclusive, quem organizou esse curso foi o Márcio Assis, que era na época o nosso coordenador científico, o fisiologista da base. E o Márcio Assis, na época, não sei se vocês chegaram a pegar isso, que era uma moda, que era da dermatoglifia, que era você saber o tipo de fibra muscular dos atletas em relação às impressões digitais dos 10 dedos da mão. Então, o Márcio Assis era orientando no doutorado do Paulo Dantas e do José Fernandes, que tinham ido para a Rússia para se aprofundar um pouco mais nessa questão de dermatoglifia. Eles voltaram da Rússia, fizeram um curso na Gávea, deram uma aula na Gávea, que eu estava, e na semana seguinte eu fui para esse curso em Xerém, onde no final tinha essa prova, tinha muitas questões de dermatoglifia, e inclusive nesse dia tinha coisas que eu sabia e que o Márcio Assis não sabia ainda. Não porque eu seja melhor do que o Márcio Assis, mais inteligente ou mais estudioso, enfim. Mas naquele momento eu tinha informações que o Márcio Assis não tinha, porque eu encontrei o José Fernandes e o Paulo Dantas voltando da Rússia antes dele. Então, eu lembro que durante o curso, em alguns momentos, o Márcio fazia algumas colocações, os alunos faziam algumas perguntas, e ele, que é um dos profissionais mais inteligentes que eu já trabalhei, respondia: não sei, vou buscar essa informação, não sei, vou buscar essa informação. E na hora do almoço eu encostei nele e falei: Márcio, o que te perguntaram disso, é isso, isso, isso. E aí ele já prestou atenção. E inclusive quando eu fui fazer essa prova de estagiário, eu estava no 7º período de educação física. O regulamento dizia que só podiam entrar estagiários do 5º período de educação física, mas como eu mudei de faculdade no meio do curso, eu teria mais 2 anos ali, mais um ano, né, além do 8º período, mais um ano na faculdade. Eu usei esse argumento com ele: Márcio, não estou me formando agora, ainda fico com um tempo a mais. E como ele gostou, como a minha pontuação na prova foi boa e ele tinha gostado de mim no curso pelas informações que eu tinha, eu acabei entrando em Xerém como estagiário, e eu acho que ali foi realmente o meu grande início. Não sei se não fosse ali, se eu conseguiria ter seguido a carreira. E aí, depois disso, em 2006, entro no Fluminense como auxiliar de preparação física. Saio para um clube muito pequeno da minha cidade, que nem existe mais, existiu por 2, 3 anos ali, que disputava competições de categoria de base a nível estadual, para conseguir fazer a migração para treinador, que era o que eu sempre quis. Fico um tempo ali. Depois começo a trabalhar em clubes da 3ª divisão do Carioca, isso já no profissional. Depois clubes da 2ª divisão do Carioca, já como treinador profissional, Quissamã, Antiga Estácio de Sá, Mesquita.
E dali eu volto, nesse período, uma curiosidade, eu fiquei emprestado no Botafogo um tempo, acho que são poucos os treinadores que são emprestados, né? Mas eu trabalhava na antiga Estácio de Sá, que estava fazendo uma parceria com o Botafogo, então eu fiquei um semestre emprestado ao Botafogo, onde eu fiquei de auxiliar técnico do juvenil, na época era o Antony Santoro, que era o treinador. Dali eu volto para o Fluminense como treinador do Sub-16 e auxiliar do Sub-17. E para mim ali é a minha grande escola de formação. Eu sempre sou muito grato a Xerém. A gente reconhece muito o Xerém pela formação dos atletas, mas eu acho que não só os atletas, os profissionais que Xerém forma também. E ali em Xerém eu fui treinador do 16, treinador da 15, treinador da 17, treinador da 20. Fui para a Eslováquia para o Projeto Chamorim, fiquei um ano lá como treinador principal da filial europeia do Fluminense na Eslováquia. Fui auxiliar da casa por 2 oportunidades. A primeira com o Marcão de treinador, a segunda quando o Fábio Moreno assumiu na saída do Marcelo Oliveira, num jogo importantíssimo que a gente teve contra o América Mineiro no Maracanã, que valia o rebaixamento. Então, assim, ali no Fluminense foi onde eu me amadureci, me desenvolvi, conheci muita gente, aprendi muita coisa, vivi muita experiência. Saio dali para a seleção, 2 anos de seleção brasileira, projeto das Olimpíadas, a gente consegue ser campeão olímpico. E aí, depois disso, o trabalho seguinte é esse atual, que eu estou aqui no México desde fevereiro. Acabamos o primeiro torneio agora, saímos nas quartas de final, assumimos a equipe na última colocação e saímos nas quartas de final para a equipe que foi a vice-campeã. E exatamente agora estamos no 4º dia de pré-temporada aqui, visando a nova temporada e o próximo torneio. Gustavo, muito legal esse teu trajeto, cara, assim, muito interessante. Primeiro pela questão de, inicialmente você era né, tava como professor de natação, um esporte bastante diferente do futebol, né? Depois teve passagens por categorias de base, depois foi trabalhar com futebol profissional, mas no nível, né, ali estadual e de divisões diferentes, para depois voltar para uma categoria de base de um clube grande e ir crescendo de categoria também, né? No sub-16, depois chegou no 20, depois no profissional, depois numa seleção brasileira, agora no futebol profissional no outro país. Então, assim, cara, muito, muito rica, né? É muito rica essa tua vivência até hoje. E tenho certeza que se continuará sendo rica aí por bastante tempo. E nesse sentido, assim, a tua experiência te permitiu conhecer aí diferentes níveis de futebol, acredito também diferentes níveis de jogador, e você viu o futebol em contextos diferentes. E aí vai a minha segunda pergunta, que também é uma pergunta transversal para todos os nossos convidados, que para o Gustavo Leal, o que seria saber de futebol? É, outra pergunta muito boa também. Eu acredito que conhecer futebol, saber futebol, não sei, não me recordo agora exatamente como você perguntou, é você entender o contexto, você ter uma visão mais global, mais sistêmica das coisas. Eu já falei um pouco isso aqui, né, do que eu acredito que seja importante o treinador entender um pouco da parte da fisiologia, da parte da psicologia, da nutrição, da gestão, de tudo, para ter um controle geral das coisas. Eu acho que saber de futebol, obviamente, é saber de parte tática, não tem como fugir disso. É saber de parte técnica, é saber desenvolver um atleta, desenvolver um jogador, evoluir esse jogador. Mas acredito que para você evoluir e desenvolver esse jogador também não seja só tecnicamente, você também tem que entender o ser humano por trás daquele jogador. Eu sempre tento enxergar não o meu lateral direito, mas o Pedro que é lateral direito, não o lateral direito que é o Pedro. Eu sempre tento inverter isso, principalmente quando você está trabalhando com formação de jogadores, e eu falo formação de jogadores não com categoria de base, porque eu acho que a formação do jogador ela termina no profissional, e tem jogador que talvez a sua formação termine com 26, talvez tem jogador que a sua formação termine com 23,
eu acredito que a formação ela termina quando o jogador se aposenta, porque ninguém tá fechado para um novo tipo de conhecimento, para uma nova experiência. Já trabalhei com alguns jogadores experientes acima dos 35 anos e todos sempre com uma gana de aprender, com uma vontade de ver coisa nova muito grande. Então, acredito também um pouco nas questões políticas, e quando a gente fala em política, normalmente a gente já torce o nariz porque pensa na política de Brasília, né? Na política de presidentes, de governadores, mas não é a política da vida. Na sua família você tem política, no convívio com seus amigos você tem política, e dentro do seu grupo de trabalho, dentro do seu clube você tem política, você tem que entender isso, você tem que entender as peças que você move, as consequências que vão ter. Então, ter uma visão mais do todo, uma visão global, para que você consiga ter o melhor resultado desportivo possível. Obviamente, tudo isso que eu falei, sempre levando em consideração as questões humanas e desportivas, mas eu acredito que seja isso. Eu enxergo conhecer de futebol como uma mistura de vários fatores que você transfere para o futebol, até porque eu entendo o futebol como uma fatia da nossa sociedade, então tem aspectos culturais, tem aspectos sociais, tem vários aspectos da nossa sociedade que estão inseridos dentro do futebol. Quando você muda de país, você tem que se redesenhar em relação a isso. É a segunda oportunidade que eu estou tendo de trabalhar no exterior, a primeira na Eslováquia, a segunda aqui no México. Então, é a mesma coisa, o futebol eslovaco representava uma fatia da sociedade eslovaca, o futebol mexicano representa uma fatia da sociedade mexicana. Então, essas coisas você tem que entender para conseguir ter uma boa gestão do todo e, consequentemente, uma boa gestão de campo, uma boa gestão tática e tudo que vem a rebote disso. Gustavo, gostei muito da sua resposta e eu coincido com tudo que você falou. Concordo plenamente. É, inclusive, eu acho, e aí eu gostaria de saber da sua opinião, né? A gente hoje vive numa sociedade que por vezes, e dessas vezes, infelizmente, ela é uma sociedade um pouco egoísta, que é pouco receptiva com o erro, né? O erro é algo imperdoável em várias camadas da sociedade. E como você bem disse, os jogadores fazem parte dessa sociedade e ali o jogar deles é influenciado muito por isso. Né? Como promover um ambiente. E esse assim, antes até de fazer a pergunta, é algo recorrente nos episódios do Vantagem Posicional, porque eu acho que faz muito sentido a gente falar sobre isso, né? Camilo também concorda comigo. Como promover um contexto, por exemplo, em que os jogadores têm que ser menos egoístas, têm que ser mais coletivos, né? Sou até redundante porque é um esporte coletivo, mas eles têm que ter pensamentos coletivos. E que se a gente quer um jogo coletivo, um jogo alegre, um jogo solto, também a questão do erro ela tem que estar também muito bem trabalhada nesse sentido, né? Os jogadores eles têm que ter um pensamento até de permissão com o erro, por fazer parte de um processo, e tentar coisas que por vezes, como eu falei antes, são imperdoáveis do lado de fora e do lado do futebol também. Então, como promover um ambiente em que essas coisas sejam levadas em consideração, Gustavo? Principalmente no futebol profissional, né? Que aí já se envolve muito mais dinheiro, todas essas coisas. As perguntas não foram combinadas, mas eu acho que se eu pudesse escolher as perguntas para você me fazer, seriam essas que você está me fazendo, que são assuntos que eu gosto Legal. bastante de falar. Eu vou começar primeiro respondendo sobre o erro e depois falando sobre o egoísmo. E o erro é uma coisa que eu trabalho muito, que eu sempre falo muito. E uma das analogias que eu faço é o seguinte: provavelmente você sabe dirigir, né? Você já dirige há algum Sim. tempo. Quanto tempo você Sim. dirige? Há quanto tempo você dirige? Olha, eu tenho carteira desde, sei lá, há 13 anos atrás eu tirei a Ah, carteira. Com 20 há anos, hoje mais, estou com 33. tá, há mais de 10 anos você dirige. Então, todo mundo concorda que você sabe dirigir. Você deve fazer isso diariamente.
Só que um dia você deixa o carro morrer. Hoje em dia, não sei se o carro é automático ou manual, mas vamos partir do princípio que é um carro manual. E você deixou o carro morrer no meio do trânsito. Isso define a qualidade do motorista que você é, ou se foi um erro que você cometeu que daqui a 30 segundos você nem vai lembrar mais que você cometeu ele. É um erro que você cometeu, não é isso que vai definir a qualidade que você tem como motorista. Porque isso é uma coisa que está muito óbvia para você. Você sabe dirigir. E é isso que eu tento passar para os meus atletas. Eu tento fazer com que eles entendam quem eles realmente são. Que um erro que eles cometerem não representa o que eles são. E eu sempre falo, tá na carreira do atleta ter altos e baixos é normal, tá na carreira do atleta ter erros é normal, mas para mim o que define os grandes atletas, os grandes, é porque eles não deixam o erro definir quem eles são. Se o Cristiano Ronaldo perde um gol, ele não pensa, eu sou um mau atacante porque eu perdi um gol. Ele pensa que na próxima bola ele vai botar para dentro porque é o que ele está acostumado a fazer. E eu sempre tento colocar isso na cabeça deles. Cara, você errou, beleza, que bom, porque você é um humano. O dia que você parar de errar, claro, alguma coisa não está certa. Aí eu vou me preocupar. Então, errou, tudo bem, não tem problema. Mas não deixa com que esse erro te defina, não deixa com que esse erro diminua a tua confiança, diminua quem você é, porque não é verdade, isso não é verdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não vou precisar percentualmente, porque eu vou errar, mas eu acredito que talvez mais de 90% dos erros que os jogadores cometem nos jogos, eles não querem cometer. Eles cometeram porque erraram tecnicamente, porque escolheram errado a decisão, mas eles não queriam. E eu acredito também que um percentual muito alto desses erros deles, de imediato eles já sabem o que eles têm que fazer para não errar de novo a próxima vez. Então eu também não fico supervalorizando o erro. O Pedro tinha que ter dado a bola um pouco mais profunda para o Camilo, não deu curta, o zagueiro cortou. Ele já fez a leitura na hora, dei mole, dei a bola muito curta, a próxima tem que ser mais profunda. Eu não preciso gritar eu do banco, Pedro, mais profundo. Eu não vou supervalorizar esse erro porque você já... existem outros erros que aí sim, Pedro sempre que está dominando e virando de costas, não está vendo o jogo de frente. Aí é outro erro, eu pego, faço um vídeo do Pedro, chamo o Pedro, olha só, assim, se você fizer assim, é melhor por isso, entendeu? E segue. Então, você classificar os erros como erros que ele já sabe que cometeu, que não vai cometer de novo, outros erros que são falta de orientação, falta de instrução, falta de treinamento, falta de prática, e aí a gente vai trabalhar isso e tratar de maneira muito natural, e também não ficar assim, nossa, o Pedro errou, ninguém olha para ele, porque, não, Pedro, vem cá, senta aqui. Cara, você errou por isso. E às vezes o erro é de conduta, às vezes o erro é o que eu estou falando do todo, né? Às vezes o erro não é nem um erro dentro de campo, é um erro de conduta. Pedro, senta aqui, cara, você deu mole. Olha o que você postou na tua rede social aqui depois de uma derrota nossa. Não é ficar assim, nossa, olha o Pedro, que a gente perdeu e ele postou isso, e aí fica todo mundo, aquele grupinho. Não, cara, joga aberto, senta, conversa sobre o erro e segue a vida, e já foi também, assunto encerrado. E em relação ao egoísmo, talvez seja um pouco chocante o que eu vou falar num primeiro momento, mas depois vocês vão entender o meu raciocínio. Eu não desgosto do egoísmo no jogador. Eu acho que o jogador tem que ter uma ponta de egoísmo, porque não um egoísmo que é normalmente o que a gente pensa de não vou passar a bola, porque não, é um egoísmo de eu quero jogar, eu quero ser o titular. Se eu sou o lateral direito reserva e o Pedro é o lateral direito titular, eu não posso ser tão altruísta, que é o antônimo de egoísta, de falar assim, cara, deixa o Pedro jogar, o Pedro tá lá, eu quero o melhor para ele, eu quero... Não, se eu sou reserva do Pedro, o Pedro é titular, eu tenho que querer jogar. Então, esse egoísmo eu acho saudável no atleta. Um egoísmo de, às vezes, pensar no desenvolvimento dele. Porque se eu tiver 11 jogadores, 22 no grupo, né, mas 11 que a todo jogo pensam no seu desenvolvimento, que a todo jogo pensam em fazer a sua melhor partida, muito provavelmente eu vou ter uma grande equipe. E o que eu quero é canalizar esse egoísmo para o bem coletivo, para o bem de todos. Então, Pedro, eu quero que você seja egoísta, eu quero que você entre em campo para fazer a sua melhor partida. Fazer a sua melhor partida
defensivamente você dar apoio aos teus companheiros, você fazer as coberturas quando tem que fazer, você voltar para ajudar a marcar, você distribuir melhor o jogo, você enxergar melhor a opção de passe, você... Então, observa que eu não estou falando é você driblar mais, você fazer o gol, você... Não, eu tô querendo que você seja melhor, ou seja, é um pensamento egoísta, mas que evolua de uma maneira que os ao teu redor vão evoluir também, sabe? Ajudando defensivamente nas questões que precisa, distribuindo o jogo ofensivamente, né, nas questões que precisa. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho e de comunicação, tanto na questão, acho que a única coisa que eu colocaria igual para as duas respostas, tanto do erro quanto do egoísmo, é a comunicação, cara. O cara, você sentiu que o egoísmo não está atrapalhando? Senta aqui, Pedro, olha só, olha isso e isso, não está certo por isso concorda? Beleza, entendeu? Agora vai lá e segue, já foi. Errou isso aqui? Senta, conversa. Então, a comunicação é clara e no momento correto também. Eu não posso, o Pedro errou hoje, mês que vem eu converso com ele, já foi. No momento correto, fazer as abordagens e ir resolvendo esses pequenos ajustes para que o todo corra bem. Legal, Entendi, Gustavo. entendi. E gostei muito da resposta, Gustavo. E pelo que eu percebo, cara, é uma questão de perspectiva, né? Tanto na questão do erro, como na questão do egoísmo, entre aspas, né? Porque Sim, da forma que você enxerga o egoísmo, realmente acaba sendo altruísmo, né? sim, Se o erro, nós mudamos a perspectiva como uma oportunidade para evoluir e uma oportunidade para aprender, acaba sendo uma coisa positiva. E a questão do egoísmo, se você não quer ser egoísta por você, senão pelo benefício do coletivo, então acaba sendo uma forma de altruísmo também, né? sim, verdade. Acho muito interessante, cara. E tudo isso eu entendo e você vai contar-nos agora como conseguimos essa mudança de paradigma. Eu entendo que deve ser uma questão que vai além da conversa pontual com o jogador, né? É uma questão que envolve todo mundo dentro da equipe, né? É uma questão de mudança cultural, né? Sim, perfeita pergunta, mais uma. Porque eu falei aqui muito da comunicação, falei muito de conversa, mas talvez eu não tenha falado de exemplo. Não adianta eu falar isso tudo e aí quando eu cometo um erro, que pode acontecer, eu como treinador substituí errado e aí eu fico me matando com erro, já acho que eu não sou, porque é, os jogadores são muito inteligentes. Os jogadores são muito inteligentes. Todos eles são muito inteligentes, são muito observadores, são muito intuitivos e eles sentem a energia que o treinador passa. Então, acho que mais até do que o diálogo é o exemplo. E é diário, não é uma vez. Olha como eu sou determinado. Fui o primeiro a chegar hoje. Foi o primeiro a chegar hoje, de repente, porque tu estava com insônia, levantou da cama e chegou. Agora, se você é o primeiro a chegar sempre, realmente é determinado. Olha como eu estou me preparando bem. Hoje eu fiquei 1 hora na academia. Cara, de repente ficou 1 hora na academia porque estava fazendo hora para buscar o filho na escola. Agora, se você começa a ficar 1 hora na academia aí você pode falar que você é determinado, aí você pode falar que você é preparado. O ponto que, lá da primeira pergunta, né, da minha caminhada, da minha trajetória, eu percebia que eu saía muito atrás de outros profissionais na corrida pelos postos que eu almejo, por não ter sido jogador, por não ser jogador, por não ter tido alguém que tenha me dado o primeiro empurrão. Então, eu sempre, quando eu chego nos lugares, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer um dos melhores trabalhos, eu tenho que me preparar para isso. Então, eu sempre tive o desejo de ter uma carreira internacional, que eu estou conseguindo engatinhar nela. Já trabalhei na Eslováquia, estou trabalhando aqui no México. Mas como eu desejo ter uma carreira internacional, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem falar alguma língua. Então, eu fui atrás para me preparar. Hoje eu falo inglês fluente, hoje eu falo espanhol fluente, para quando eu tiver uma oportunidade, como eu tive essa agora do México, eu já estar preparado para ir, não esperar
a oportunidade de aparecer para me preparar depois. Então, são todos esses discursos que a gente tem do erro, do egoísmo, quando eu me preparo, quando eu estudo, quando eu faço curso, quando eu estou sendo egoísta. Só que eu pego o meu curso, eu pego o que eu aprendi de futebol, eu pego as licenças da CBF, e eu aplico na minha equipe, para o desenvolvimento dos meus jogadores. Então, eu estou pegando um comportamento egoísta e estou transformando ele em altruísta, estou repartindo ele com outras pessoas. Quando eu cometo um erro no treino e falo, desculpa, errei, vamos, e às vezes é um erro. Os erros eles acontecem a todo momento, cara. Às vezes é um erro de você trocar o nome do jogador. Camilo, e era o Pedro. Camilo, desculpa, era o Pedro. Cara, você reconheceu o erro, pediu desculpa e passou. Você não fica, depois chama o Camilo Camilo, pô, desculpa, não sei onde eu estava com a cabeça que eu te chamei de Pedro. Não, cara, já foi, reconheceu, vai, segue. Ou então, às vezes, cara, é uma regra de... Acontece isso muito quando a gente está como auxiliar, né? O jogador pergunta, esse trabalho é 2 toques ou toque livre? Aí tu fala, toque livre, porque o combinado já sido toque livre, só que o treinador mudou de ideia e 2 toques. Aí ele grita, 2 toques. Tu vira pro jogador e fala, cara, desculpa, eu falei toque livre, mas é 2 toques. E acabou, sabe? São nessas pequenas coisas do dia a dia que você vai mostrando como você lida com o erro, como você tem humildade de pedir desculpa. Aí você fala, Gustavo, não pedir desculpa com um negócio tão pequeno. Mas, cara, é o hábito de pedir desculpa sempre que você erra, é o hábito de lidar bem com o erro sempre que você erra, é o hábito de transformar uma atitude egoísta em altruísta, que isso você vai contaminando o todo, cara, e daqui a pouco, e aconteceu aqui no México, e é até legal eu falar, eu tive uma entrevista como se fosse a Receita Federal do México aqui, e aí me acompanhou na Receita Federal a contadora e a secretária do advogado. Então, eu estava nas minhas férias, tive que sair, fui no clube, peguei elas e fui até a Receita Federal mexicana. Eu entrei no carro, elas falaram assim, Gustavo, a gente queria muito falar uma coisa para vocês, para que vocês tivessem conhecimento. O ambiente de trabalho de vocês é muito bom, os resultados no campo estão vindo, que legal, mas vocês não têm noção de como o trabalho de vocês afetou o escritório. As pessoas de parte burocrática, de parte jurídica, de parte financeira, como a gente está trabalhando mais motivado, vocês passam lá de manhã, vocês dão um bom dia, sabe? Pequenos detalhes que eu nem fiz com esse intuito, eu fiz porque é o nosso comportamento. Quando eu digo a nossa comissão, sim, sai ao natural e muda a vida das pessoas, assim, pelo menos não a vida, mas muda a rotina diária das pessoas, e para mim isso já é um grande ganho. Então, para mim, são esses pequenos pontos que vão contaminando, contagiando e levando a gente para onde a gente deseja. Do mesmo jeito, Gustavo, que eu acho que o jogador valoriza muito também, né? Quando você tem a humildade de reconhecer o erro, na minha experiência, o jogador valoriza muito, cara. Porque te faz humano, entendeu? Sim. Nos olhos deles, te faz humano também. Mas ainda tem um monte de galera que acha que isso te faz mais fraco, né? Que te faz como... precisamente a questão de te humanizar te faz fraco nos olhos dos jogadores. E na minha experiência e na minha opinião é totalmente o contrário. Você está falando de coisas interessantes, né? Você está falando de determinação, está falando de humildade, está falando de, no fundo, valores, né? Nesse sentido, cara, dentro do que é a cultura do time, dentro do que é a narrativa do time, e deixa eu te falar, até dentro do que é o jogo do time, né? Porque tudo o que a gente faz no dia a dia, tudo, absolutamente tudo, acaba repercutindo no jogo, né? Da equipe. Sim. Que no fundo, estamos lá nessa posição de treinadores, nessa posição de comissão técnica, de alguma forma, para ter um impacto nisso, né? Nos jogos. Sim, E sim. no jogador do time. Sim, claro. Tudo que fazemos tem como objetivo se refletir no gramado nos jogos. Então, essa questão dos valores. Como vocês relacionam ela com a metodologia, a forma de trabalhar no dia a dia e a forma de jogar do time?
Tem alguma Sim. relação? Você consegue ver alguma relação nesse sentido? Sim, tem relação. A gente acredita nisso. O Jardine acredita nisso. O Diniz é o treinador que eu tenho uma admiração muito grande, que converso com ele algumas vezes e também fez reflexões muito importantes sobre isso, que me fizeram refletir profundamente. E, por exemplo, às vezes a gente fala assim, pô, o Camilo não corre, a gente vai ter que compensar ali, porque alguém vai ter que correr pelo Camilo. Vamos jogar isso para dentro da sociedade. É como se eu falasse, cara, o Camilo não tem responsabilidade em relação a isso, que seria uma coisa que é dever do Camilo, e eu vou ter que fazer pelo Camilo, porque ele... o Camilo, cara, não dá muita atenção pro filho dele, não dá muita atenção para a esposa dele, aí, porra, eu como tio, eu acabo dando um pouco mais de atenção pro menino para compensar a falta de atenção que o Camilo... Não... Cara, isso para mim não existe. Se você é o pai, você tem que ter a tua responsabilidade de pai, você tem que dar atenção como pai. Você como filho, você tem que ter a sua responsabilidade de filho, tem que dar a sua atenção como filho. Você como jogador, se todo mundo tem a responsabilidade defensiva, por que você não vai ter? Você tem que ter também, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar para a equipe, porque vai ter momentos que a equipe vai trabalhar para você. Então, a gente sempre correlaciona muito isso, a questão do passar dificuldade, sabe? De enxergar quando o jogador, perdeu a titularidade, tá no banco, como que ele reage, cara? Se é o cara que já amarra a cara, que já começa a encostar no outro que já tá no banco há mais tempo, ou se é o cara que começa a trabalhar mais ainda. O mesmo acontece ao contrário. O cara que virou titular, fez um gol, renovou o contrato, e aí, tu olha, o cara começa a acomodar, o cara troca de carro, e o outro que aproveita a maré boa e segue trabalhando mais. Então, são essas coisas que a gente acredita. A gente acredita muito na preparação, até pegando um pouco o gancho do que você tinha comentado antes também, Camilo. Nós seres humanos, a gente tem muito... Nós somos carentes, eu acho, por natureza, né? A gente precisa do ídolo, a gente precisa do herói, a gente precisa da figura mágica, do cara que chega e que faz e acontece. Porque, na verdade, cara, na vida real isso não existe. Isso existe nos filmes da Marvel, mas na vida real não existe. A gente fica genializando algumas pessoas. A gente acha que Chico Buarque está num bate-papo com os amigos e fala assim, opa, peraí, eu tenho uma música. Pega um guardanapo, escreve e é uma música de não sei quantos mil seguidores no Spotify. Não, cara, às vezes o cara leva 2 anos para escrever uma música. Às vezes é 1 mês para escrever uma frase e no final do mês ele fala assim, tá uma porcaria, rabisca e vai de novo. Aí daqui a pouco ele tem a letra, mas não tem a melodia. Aí ele vai atrás da melodia, aí ele corre, ele trabalha, ele pede ajuda para um amigo. Aí o amigo faz a melodia. Aí sai a música, cara, que você acha que ele fez em 30 segundos. Eu estava lendo, eu não lembro se essa passagem é do livro Mindset ou do livro Antifrágil, mas eles falam sobre... Me fugiu o nome agora, o criador da lâmpada. O criador... Uma pena, vou buscar aqui enquanto eu sigo falando com vocês para não falar besteira e não ficar gravada a besteira que eu falei para depois. Tranquilo, a gente tira depois. Thomas Edison. Thomas Edison. Pô, como é que eu vou esquecer o Thomas Edison? Vocês já viram essa passagem sobre Thomas Edison? Não. Então, eu vou fazer com vocês e é legal que os ouvintes façam também. Imagina Thomas Edison, tá? Mas imagina Thomas Edison com a maior riqueza de detalhes que você possa imaginar. Imagina o rosto dele, o penteado que ele tá, a cor do cabelo, a roupa que ele tá. Imagina tudo de Thomas Edison, aonde ele tá, com a maior riqueza de detalhes possível. Eu vou perguntar para o Pedro. Pedro, aonde você imaginou Thomas Edison? Na sala da casa dele. Na sala da casa dele, tá. Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Sozinho, tá. Camilo, Thomas Edison foi para o trabalho. Onde é que você imagina Thomas Edison trabalhando? Sei lá, laboratório, alguma coisa. No laboratório. Sozinho ou com muita gente? Não, sozinho, obviamente. Sozinho. Thomas Edison teve uma das maiores equipes de todos os tempos para criar a lâmpada. Claro. Uma equipe que ia desde o vidraceiro para fazer o formato da lâmpada até o acelerador de partículas para poder... Era a maior equipe. E, inclusive, Thomas Edison nem foi o cara mais importante do projeto.
Só que Thomas Edison foi o porta-voz do projeto. E aí todos imaginam que Thomas Edison é um gênio, que ele estava um dia, caiu um raio e ele falou, vou fazer a lâmpada. E aí a gente acredita nisso e a gente segue isso. E aí os jogadores, vem o Neymar dando drible que dá, vem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo nem é tanto esse exemplo, o Cristiano Ronaldo ele enfatiza muito o trabalho dele. Mas vê o Messi conquistando o que conquistou, vê agora o Benzema conquistando. E os caras acham que ele joga bola 1 hora por dia e deu, sabe? Eles não imaginam que por trás tem sacrifício, tem esforço. Teve peneira que os caras passaram, tomaram não e foram na outra e tentaram de novo, e aí passaram por um clube, e aí tinham que pegar 2 ônibus, 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e perderam festa de aniversário, perderam o evento da família, perderam até chegar no que eles acham que é um gênio, que acordou e foi jogar e fez o que fez. Então, assim, a gente procura estar cercado de pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente, que trabalham, que acabam o treino, que pedem para fazer um complemento, que vem pedir informação, que vem pedir vídeo, que vem pedir orientação, que vem... É esse perfil de jogador e esse perfil de profissional que a gente busca para estar com a gente, porque é o que a gente acredita e o que a gente faz. Legal, gostei muito, cara, gostei. Obrigado por compartilhar essa história que eu gostei muito. Eu queria pegar um gancho do que você falou precisamente, colocando o exemplo do Chico Buarque, né? Da música, né? De como ele faz as suas músicas. É, eu acredito, Gustavo, não sei se você concorda, que o nosso trabalho, o trabalho do treinador, tem uma parte de ciência, talvez, né? Porque temos, por sorte, né? E vocês, estando no clube que vocês estão, com certeza têm acesso a informação desde o ponto de vista condicional, tem informação desde o fisiológico, imagino que deve ter um departamento médico que está constantemente monitoreando os jogadores e tudo mais, né? Mas é um ofício, né? Uma profissão bem complexa a nossa, né? Porque tem muito de inspiração, tem muito de arte, tem muito de sensibilidade, né? Um treinador que percebe uma coisa que um outro não percebe, né? E que às vezes nem tem dados, nem nada. É uma decisão que sai de lá dentro, né? Que você, de alguma forma, esteve se preparando a sua vida toda, né? Pegando informação e se formando como profissional para fazer essas relações de informações dentro do seu cérebro, né? E eu queria normalmente aqui no Vantagem Posicional falamos da criatividade pensando no jogador. Mas agora eu gostaria de falar desde a perspectiva da comissão técnica, né? Porque eu acho que é um trabalho muito criativo, estamos criando constantemente, estamos criando soluções, inovações para resolver situações do jogo, para otimizar as possibilidades do nosso time, estamos constantemente criando contextos de preparação, de treino, então, e é um processo no qual, casualmente, também tem a intervenção de um monte de galera, né? Sim. Então, eu gostaria de te perguntar desde essa perspectiva criativa, da parte mais criativa do nosso trabalho de treinadores, como vocês estão enxergando essa questão? É uma boa colocação. É, realmente, você tem que ser criativo a todos os momentos para resolver problemas. Você tem que ser criativo porque os problemas não são sempre os mesmos, não tem uma cartilha de problemas. Então, você resolver problemas, às vezes até de gestão do clube, do grupo, você precisa de criatividade. Você precisa de criatividade dentro dos treinos. Você precisa de criatividade, às vezes, rápida, porque você planejou um treino e o número X de jogadores e o cara torceu o tornozelo com 5 minutos e teve que sair, tu tem que fazer uma adaptação rápida no treino para não perder a dinâmica do treino. Então, assim, você tem que ter essa criatividade. E agora eu vou citar um outro livro que eu não li ainda, mas que eu gostaria de ler, que é um livro que fala sobre a expertise de alguns profissionais em cima de conhecimentos que não estão escritos em nenhum livro, que não tem nenhuma cartilha.
E tem uma passagem desse livro que é, se eu não me engano, um bombeiro americano que entra numa casa, começa a fazer o resgate, começa a apagar o incêndio, e daqui a pouco, do nada, ele vira para a equipe dele e fala assim: sai todo mundo. E aí a equipe esvazia a casa e 2 segundos depois da equipe esvaziar a casa desmorona. E aí depois vão entrevistar ele e fala: cara, o que aconteceu? Alguém soprou no teu ouvido que a casa ia cair? O que aconteceu que você mandou a equipe toda sair? Ele falou: não, o que aconteceu é que eu já apaguei alguns incêndios nessa região. Eu sei que essa região é uma região que tem muito porão, né, que eles chamam de, que é inclusive para em caso de bombardeio, de guerra, bunker. Bunker. Eu sei que tem muito bunker nessa região. Eu sei que essa região é uma região que as casas foram construídas faz não sei quanto tempo, que são constituídas de bastante madeira. O calor que eu estava sentindo dentro da construção não correspondia ao fogo que eu estava apagando naquele andar. Então, eu imaginei que tivesse pegando fogo por baixo, que a madeira ia corroer, o fogo ia corroer a madeira, ia corroer a estrutura. Então, e aí, ou seja, foi um apanhado de várias informações que ninguém ensinou para ele, que ninguém passou para ele, mas que a vivência dele, inclusive o feeling de pele, de sentir na pele a temperatura que estava o incêndio, fez com que ele falasse: sai todo mundo. E todo mundo saiu e a casa desmoronou. Então, muitas das vezes, são decisões que você toma por vivências passadas que você teve, por experiências passadas que você teve, com coisas que você viu em outro lugar, com coisas que você escutou alguém falando. Hoje eu posso bater um papo com o Pedro me dá uma informação de alguma coisa que aconteceu com ele enquanto treinador, que eu posso só escutar e, pô, beleza, isso não é... Mas, cara, lá na frente, quando apareceu o problema, eu vou lembrar do negócio que o Pedro falou, com uma situação que eu vi, com outra coisa que eu vivenciei, vou juntar e vou dar a solução para aquele problema. Então, e só para fechar essa resposta, e isso, inclusive, é um ponto com que me fez diminuir muito o meu preconceito em relação a algumas coisas. Por exemplo, às vezes, quando a gente vai falar do Atlético de Madrid, do Simeone, a gente fala só da fase defensiva e automaticamente a gente está tendo um preconceito com a fase ofensiva do Simeone. Quando a gente vai falar, às vezes, de algum treinador, a gente pensa que ele tem essa ideia muito forte, então a gente já gera um preconceito em relação àquela outra ideia. E hoje eu tento, mesmo que eu não vá usar na minha equipe, se o Pedro tem uma ideia de jogo totalmente diferente da minha, eu quero ouvir a história do Pedro, eu quero me desapegar do que eu acredito momentaneamente para escutar o que o Pedro tem para me falar, porque hoje, para mim, não faz sentido. Mas pode ser que daqui a algum tempo faça o sentido uma coisinha que o Pedro me falou, com uma coisinha que o Camilo falou, com uma coisa que eu vivi e tem uma solução para um problema que talvez eu não teria. Gustavo, você, cara, nessa tua resposta, nessa e na anterior, quer dizer, desde o início do nosso bate-papo aqui, né? Mas nessa e na anterior, assim, enquanto você estava falando, eu fiz inúmeras anotações e, enfim, infelizmente a gente não vai ter tempo para fazer todas, mas eu vou escolher uma aqui que tem muito a ver com essa tua última fala, né? Quando você deu o exemplo do bombeiro, que as experiências prévias dele fizeram ele quase que de maneira instintiva tomar uma determinada decisão. Eu acho que a gente consegue fazer isso no futebol, né? Sim. Aquela abordagem clássica da tomada de decisão do jogador, pega ali no arcabouço da memória dele, enfim, decide, enfim, isso tudo foi essa perspectiva foi mudando com o tempo, né? Hoje já se fala no processo de percepção-ação, alguns autores falam no processo até de sensação-ação, né? Principalmente em jogadoras também que jogam em zonas ali mais próximas à baliza adversária, como o caso de meio-campistas, jogadores atacantes extremos, né? Que jogam em posições ali, em situações que normalmente eles estão em igualdade ou inferioridade numérica, e às vezes numa inferioridade numérica até grande. E a minha pergunta vai nesse sentido. E hoje você está num nível altíssimo de futebol, na seleção brasileira, não preciso nem dizer, né? Os melhores jogadores do Brasil, que se não é
a maior escola e melhor escola de futebol do mundo está entre as principais. Como promover, como otimizar essas questões no treinamento, Gustavo, no sentido do seguinte, de facilitar esse tipo de aparição de comportamento instintivo, né? Porque, como a gente sabe, hoje em dia os jogadores têm cada vez menos tempo de pensar no jogo, né? As coisas meio que acontecem em poucos milésimos ali, eles têm que decidir o que fazer. Como transportar isso para o treinamento? Sim, a pergunta é muito boa. A gente acredita que o campo é muito grande para ser coberto por todos os jogadores, né? Você tem ali em metros quadrados, não sei exatamente quanto vai ter que fazer a conta rápida de cabeça aí, mas o campo é muito grande. O campo é muito grande para ser preenchido por todos os jogadores. E você perguntou ali mais no terço final, mais perto da baliza adversária. Mesmo sendo uma região que a gente ainda consegue espremer um pouco mais, mas ainda assim é muito grande. Ainda assim tem espaços que são muito difíceis de ser protegidos. Os espaços nas costas dos laterais, por exemplo, vai depender muito também de como o adversário está jogando, se linha de 4, se linha de 5, com quantas linhas de marcação, né? 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas de marcação, mas vai ter os espaços, vai ter os espaços. Então, o que a gente tenta trabalhar é, primeiro, mostrar para os jogadores como utilizar cada um daqueles espaços. Então, se é esse espaço que se apresenta, assim que a gente pode utilizar. Se é esse espaço que se apresenta, é assim que a gente pode utilizar. Nos jogos, a gente sempre faz a análise do adversário buscando esses espaços para mostrar para os jogadores, essa equipe aqui é esse espaço e esse que cede, essa equipe aqui é esse. E aí, automaticamente, quando eles já sabem quais são os espaços que a equipe cede, eles também já sabem como usar esses determinados espaços. Mas o que a gente tenta fazer é ajudar a eles, dando repertório de movimentações de terço final, de como utilizar determinados espaços, mas sem descartar, obviamente, o improviso, a habilidade, a qualidade. O problema é que não dá para você ficar só confiante, só dependente disso, porque o dia que falta inspiração, que falta qualidade, ou que o adversário consegue te marcar de alguma maneira. O livro Os Números do Jogo tem uma passagem que diz que o futebol, se fosse ser resumido de maneira muito simples, é um eterno duelo entre treinadores e gênios, né? De um lado está Eusébio, Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, e do outro os treinadores tentando parar esses caras. Então, se você vai para um jogo, que você tem um jogador de muita qualidade, de muito talento, mas o adversário consegue montar um sistema que bloqueia aquele jogador e você depende só disso, acabou. Dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Então, o que a gente tenta fazer é dar para eles chaves, caminhos e repertórios de espaços que podem ser utilizados, de ações que podem ser feitas de infiltração, de segunda infiltração, enfim, diversos mecanismos e movimentos que a gente usa para que, além da criatividade, do improviso e tudo isso, eles tenham esse repertório de ações para realizar também, principalmente no terço final. Pô, Gustavo, muito legal, gostei muito da tua resposta e eu vou ter que falar assim um negócio. Infelizmente, a gente vai ter que terminar o episódio. Eu não sei a opinião do Camilo, mas para mim essa foi de longe, esse foi de longe o episódio mais interativo, no sentido do seguinte, assim, não foi só a gente que fez pergunta pro convidado, foi o convidado que também foi de lá para cá, né? Então, cara, assim, sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Já te agradeci lá antes da gente começar a gravação, mas vale deixar gravado aqui também. Muito obrigado pela disponibilidade. Como você bem disse, você está no processo aí de pré-temporada, você quase não teve férias, então imagino que você esteja aí numa pegada alta, esteja cansado e tirou aí um pouquinho mais de 1 hora do teu dia para falar com a gente. E, cara, então, assim, obrigado de coração. E espero, porque eu ainda tenho muita coisa anotada, ainda tenho muita pergunta para fazer, que a gente possa aí,
interagir em outras oportunidades também, Gustavo. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Falar de futebol para mim é sempre um prazer. Eu nem vejo a hora passar. Agora que você falou que um pouco mais de uma hora que eu fui olhar para o relógio aqui, mas para mim foi em 10 minutos. É sempre um prazer e estou à disposição para quando quiser a gente fazer o parte 2, o retorno, como vocês quiserem chamar aí. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Gustavo. Com certeza será o convite será feito. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do Vantagem Posicional, um grande episódio, e nos vemos na próxima. Um grande abraço.